Se eu fosse começar meu processo de emagrecimento hoje, seria muito mais fácil pela quantidade de coisas que eu aprendi durante todo esse período em que eu passei pelo processo de emagrecimento. Por isso que neste vídeo eu vou trazer algumas dicas, algumas informações que foi muito importante pra mim e eu espero que de alguma forma eu consiga te ajudar a deixar esse processo também mais fácil pra você. Meu nome é Patrícia Mendes, eu sou farmacêutica e também especialista em emagrecimento e aqui neste canal você vai encontrar vídeos sobre hábitos saudáveis, rotina, qualidade de vida, emagrecimento e muito mais. Então se você gosta de vídeos desse jeito, aproveite e já se inscreva aqui no meu canal. Eu acho que antes de entrar nesse assunto de como eu consigo te ajudar com algumas informações no meu processo de emagrecimento, eu acho importante voltar um pouquinho e trazer algumas situações lá de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, porque isso fez total diferença pra mim. Quando eu era criança, né, mais ou menos ali na fase de criança e adolescente, o metabolismo era muito mais acelerado, tinha uma rotina muito mais acelerada. Então nessa época eu fazia dança, fazia atividade física, na verdade fazia esportes, né, essas coisas, então eu tava sempre em movimento e eu sempre fui uma criança muito ativa. Então eu era aquela criança que com certeza ia gastar muita energia, muitas calorias porque eu não parava. Chegando mais ou menos ali na parte de ensino médio, faculdade, a rotina muda muito. Já não tinha mais tempo pra fazer as danças, não tinha mais tempo pra fazer atividade física com a mesma intensidade que eu fazia antes. Na verdade, na época já do ensino médio, comecei a parar essas coisas pra me dedicar mais nos estudos. Comecei a trabalhar já com meus 16 anos, então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então a rotina já começou a mudar bastante. E aí eu já não gastava mais tantas calorias quanto na fase ali de adolescência, que tinha um pico de energia muito grande. E assim, gente, a comida da minha mãe é uma das comidas que eu mais amo na vida. A minha mãe, ela sempre demonstrou muito afeto, carinho, cuidado na parte alimentar. Ela sempre fez um almoço muito bom, então minha mãe sempre caprichou muito na parte de comida. A gente brincava muito que minha mãe, ela tinha capacidade de engordar todo mundo. Porque todo mundo chegava magrinho na família, essas coisas, né? Então, namorada da minha irmã, essas coisas, na época. Todo mundo muito magrinho. Meu pai era magro, depois meu pai virou obeso quando casou com a minha mãe. Então, a gente sempre brincava que a minha mãe, ela tinha essa coisa de conseguir engordar as pessoas de tão bem que ela cozinhava. Ela sempre, na parte da tarde, gostava de fazer alguma coisa. Então, era um bolo de cenoura, era bolinho de chuva em época que tava chovendo. Então, ela sempre gostava de inventar alguma coisa ali, pão caseiro. De domingo, aquele almoço que reúne a família inteira. Então, era um almoço sempre muito bem caprichado, umas carnes diferentes e sempre tinha uma sobremesa após o almoço. E eu que não era boba nem nada, né? Eu amava essa rotina, eu amava as coisas que minha mãe preparava pra comer, tudo que sempre tinha. Eu não consigo me lembrar de ser uma criança que gostava de comer comida de verdade, né? Que gostava de comer salada, que gostava de comer verdura, legumes e todas essas questões. Uma coisa que nunca foi difícil é comer fruta. Então, fruta era uma coisa que eu sempre gostei muito e eu mantive isso até a minha fase adulta. Mas essa questão de legumes, de comida mesmo, eu não comia. Assim, ó, quando eu falo que eu não comia mesmo, de me dar ânsia na época, né? Então, eu sentia cheiro, eu via que minha mãe tinha preparado, minha mãe tentava de algumas formas introduzir isso pra mim e eu não gostava, porque o meu paladar era muito viciado com as coisas que eram gostosas, então com açúcar, com fritura, com gordura. Então era dessas coisas que eu gostava. Então eu não tinha o incentivo de aprender a comer mais desses alimentos. E eu sei que a minha mãe, ela sempre fez o máximo que ela pôde. Então essas pessoas mais antigas, elas têm muito esse costume de que se a criança tá gordinha, se a criança, né, se o adolescente tá muito magra porque tá faltando comida, então dá mais comida. Não importa o que essa pessoa goste de comer, então tem que dar a comida, tem que deixar ela comer. E minha mãe tinha muito disso também. Então ela gostava de ver a gente comendo, mesmo que não fosse comida de verdade. Então eu sempre tive esses hábitos de não comer comida saudável. E o engraçado é que a maioria das pessoas que buscam emagrecimento hoje, quando para pra olhar essa parte da infância, da adolescência, né, vai ver que era basicamente da mesma forma que era comigo. Então muitas pessoas passaram pelo mesmo período, né, de ser incentivada a comer outras coisas, de que você precisa comer porque se você ficar magrinho você tá desnutrido. Come um pouquinho aqui, come um bolinho ali, come um docinho. Que mal tem dar um docinho pra criança? Que mal tem deixar a criança comer? Deixa a pessoa comer, ela vai passar vontade, né? É muito comum isso, principalmente quem foi criado pelos avós, né? Então são pessoas que hoje buscam emagrecimento, têm uma dificuldade de mudar o paladar, têm uma dificuldade de abrir mão desses alimentos por conta de tudo aquilo que foi criado, né? Por tudo que foi incentivado quando criança. E na minha cabeça, gente, na hora que eu pensava que, tipo, isso já quando eu estava querendo emagrecer, na minha cabeça era impossível eu emagrecer porque eu não queria abrir mão dessas coisas, né? Então deixar de comer essas coisas era muito difícil, era uma coisa assim que eu falava, mas eu amo isso, meu corpo é assim, não tem como eu mudar.
gostar, né? Era uma coisa muito irreal pra mim de que algum dia eu iria comer vegetais, que algum dia eu iria gostar de comer uma comida mais saudável, que eu iria gostar do arroz e feijão, porque não era isso que eu queria. O meu prato era um pouquinho assim de arroz, uma carne e só, bem pouco de comida. E na parte da tarde era onde eu beliscava e atacava todas as coisas que eu queria comer quando eu estava em casa. Então era sempre assim. E um detalhe muito importante, a minha mãe, ela sempre ia na padaria de manhãzinha, 6 horas da manhã, antes da gente ir pra escola, né? E antes do meu pai entrar pra trabalhar, ela ia na padaria, trazia o pão quentinho, já deixava o café da manhã preparado bonitinho pra gente. Então meu café da manhã era comer pão, aí eu comia um salgado na escola, almoçava quase nada, e na parte da tarde eu comia o que eu estava com vontade. E à noite, a maioria das vezes eu fazia um lanche. Então quando eu pensava que pra emagrecer eu teria que comer de uma forma saudável, na minha cabeça era impossível isso acontecer. Era impossível que eu conseguisse emagrecer, porque era impossível eu acreditar que eu conseguiria comer esses tipos de alimento. Porque antes me dava até enjoo só de pensar. Então a dica número 1 que eu trago aqui pra vocês é que eu gostaria que tivessem me ensinado antes, bem antes, pra eu comer de uma forma saudável, não significa que eu vou ter que parar de comer as outras coisas que eu gosto. Que comer de uma forma saudável não é só comer de uma forma saudável. Que eu vou ter que parar de comer a comida da minha mãe, que eu vou ter que parar de comer a lasanha da minha mãe, que eu vou ter que parar de comer pão, né? Que eu vou ter que excluir tudo isso da minha alimentação. Porque por muitos anos, por muito tempo, enquanto eu lutava com a balança, que eu vivia no efeito sanfona, eu era muito extremo. Então todas as vezes que eu tentava o processo de emagrecimento, eu tentava tirar tudo aquilo que era bom. Morando com meus pais, morando com a minha mãe. Então chegando da faculdade e vendo que tinha um bolo feito ali, ó, que ela sabia que eu gostava e eu não comia, porque eu não podia comer aquilo. Eu demorei muito pra descobrir que dá pra ter um equilíbrio, que dá pra dosar tudo isso, que dá pra você comer algo que você goste e que você, incluindo as coisas que você também precisa comer, dá pra ter um processo de emagrecimento duradouro. E o principal é que o nosso paladar, ele é adaptável. Então sabe aquela coisa de que a gente escuta muito falar hoje em dia que a pessoa tem um paladar infantil? Aí a gente entra num debate que não é o que eu vou entrar aqui, se isso é real, se isso não é real, porque tem muita gente que vai pegar e vai falar que paladar infantil não existe. Aí tem as pessoas que vão falar que paladar infantil existe sim. Então não é sobre isso esse vídeo, mas é sobre o seu paladar ser totalmente adaptável. Quando a gente vem de uma alimentação muito rica em alimentos processados, que seriam os alimentos processados? Um presunto, mortadela, peito de peru, salame. Isso são alguma salsicha, né? São alguns exemplos de alimentos processados, né? É muito comum ter na nossa rotina e que eles não são alimentos saudáveis. Isso a gente vive falando que eles não são alimentos saudáveis. Mas o que acontece? Eles têm muitos produtos químicos dentro deles, muito sódio, açúcar, todas essas questões que vai dentro desses alimentos foram feitos para viciar nossas papilas gustativas. Então isso faz com que eles sejam mais saborosos, que eles sejam mais gostosos. Então assim, realmente, se você vem de uma rotina que você come muito desses alimentos e você vai comer um arroz com feijão e uma carne, você vai achar sem graça. Se você for comer legumes, né, que tem muitos legumes que não tem muito gosto, ele vai ter gosto dos temperos que você coloca. Se você for comer, você vai achar sem graça, né? Se não for uma comida extremamente picante ou salgada, essas coisas, você vai achar sem graça. Se não for rica em queijo, né, que realça sabor, vai ser sem graça. Então o que acontece é que o nosso paladar, ele fica muito acostumado com esses outros alimentos que são muito ricos em produtos que foram feitos para ser viciantes. Então, quando a gente tira de uma vez, a gente vai achar horrível comer de uma forma saudável. A gente vai achar muito ruim e realmente é ruim, porque nossas papilas gustativas não estão acostumadas com esse sabor. Na verdade, não consegue identificar o sabor disso. Também é muito comum as pessoas que são muito acostumadas com açúcar, né, comer muito doce. Então, na hora que as pessoas vão comer uma fruta, elas acham uma fruta muito sem graça, porque a frutose que tem presente ali no açúcar não é o suficiente, não é uma quantidade muito parecida com açúcar refinado. O nosso corpo, ele tá muito acostumado e, vamos colocar assim, intoxicado com essa quantidade de açúcar que a gente consome de outros alimentos, que quando vem o açúcar da fruta, não é o suficiente, vai achar a fruta muito sem graça. Então, se eu tivesse descoberto isso um pouco antes, de que não precisaria ser 100%, eu iria treinar muito mais o meu paladar para essas adaptações. O que eu gosto sempre de falar é que a gente não precisa viver no 100%. Durante muitos anos eu vivi no 100% e eu ficava nesse efeito sanfona de perder 5
5 quilos e engordar 8. Perder 3 quilos e engordar 10. Perder 9 quilos e engordar 15. Então, assim, vivia nesse efeito sanfona porque eu queria fazer tudo muito no 100%. E eu não conseguia dar continuidade. Então, se eu tivesse descoberto antes que viver no 80-20 dá certo, que conforme eu for tirando um pouco desses alimentos industrializados e incluindo aos poucos esses alimentos mais saudáveis, aos poucos minhas papilas gustativas vão mudando. Então, conforme a gente começa a consumir alimentos mais saudáveis, ele vai se adaptar e ele vai começar a encontrar sabor nessas coisas. Quando vocês verem uma pessoa fazendo dieta e falando que gosta de fazer dieta, na verdade, às vezes nem é uma dieta, mas é só sendo uma pessoa saudável. E vendo essa pessoa comer algo que ela realmente goste, não pense que ela está sofrendo por isso. Porque tem muita gente que realmente gosta. Da mesma forma que eu gosto muito de comer os alimentos saudáveis. Pra mim, a coisa mais gostosa do mundo é um arrozinho feito na hora. É uma das minhas comidas preferidas, é pegar o arroz que acabou de ser feito e comer aquele arroz puro mesmo, de tão gostoso que ele de tão saboroso que ele é. Só que tem muita gente que não consegue ainda ter essa percepção de sabor porque ele tá muito viciado nos outros alimentos. Por isso que eu falo muito pra quem passa nessas partes de emagrecimento comigo, que um processo de emagrecimento é muito mais sobre você incluir coisas do que você só pensar em excluir. Porque quando você pensa em excluir, você tá limitando muito aquilo que você pode comer e mudando de uma forma muito drástica a sua rotina. Quando você pensa em incluir, você vai adaptando a sua rotina, adaptando o seu paladar pra começar a gostar daquilo que você está fazendo, porque quando a gente não gosta de algo, a gente não dá continuidade. Então a primeira coisa dessa dica não é só a gente conseguir adaptar a parte alimentar e fazer 80-20, né? 80% do tempo certo e esses 20% do tempo para comer coisas que a gente gosta. Mas é entender que a gente também precisa incluir coisas e não só excluir. Então isso é essencial. E se eu tivesse descoberto isso antes, teria adiantado meu processo de emagrecimento, teria sido mais rápido, eu teria começado da forma certa, de uma forma mais rápida do que ter demorado tantos anos para acertar isso. E já aproveitando para entrar num assunto um pouquinho mais delicado, né, já que a gente tá falando dessa questão da parte alimentar, é muito importante, se você que é mãe, já adaptar isso para suas crianças dentro de casa. Quando a gente fala sobre não dar alimentos não dar açúcar, não dar alimentos processados, industrializados, muito sal, antes dos 2 anos de idade, é justamente para isso, porque a partir do momento que a criança ela começar a ter esse contato com esses produtos químicos da alimentação, ela vai parar de sentir o sabor natural dos alimentos e ela vai querer cada vez mais esses outros alimentos. Então é importante a gente respeitar essa janela para que a criança ela consiga ter uma alimentação mais saudável. Uma coisa muito importante no processo de emagrecimento, as células de gordura que a gente adquiriu, elas não somem. Então assim, o que acontece quando a gente começa a emagrecer? Então só um exemplo. Imagina que a nossa célula de gordura, ela é desse tamanho, quando nós estamos acima do peso. A hora que você começa o processo de emagrecimento, não significa que ela some. Significa que conforme a gente vai queimando mais calorias, conforme a gente vai ativando o nosso metabolismo, né, que ele vai acumulando menos gordura, ela começa a diminuir de tamanho. Ela diminui, até que ela praticamente some. Ela fica assim pequenininha. Só que na hora que a gente volta a consumir mais calorias, ela começa a inchar de novo. Então essa célula aqui, ela não some, ela não vai embora quando você emagrece. Ela fica armazenada como uma memória. Então toda vez que a gente já ganhou esse peso, essa célula vai continuar existente lá no nosso corpo. Por isso que quem já foi mais gordinha, quem já esteve acima do peso, vai ter uma dificuldade maior de manter o processo de emagrecimento, porque um pouquinho que a gente engorda, a gente enche essa célula novamente. Então essas células de gordura que foram lá na fase da criança, nessa criança que é mais gordinha, essa criança que está acima do peso, essa criança obesa, mesmo que ela consiga emagrecer depois, ela vai ter essas células na memória. Então, na fase adulta, se ela começar a engordar novamente, ela vai ter muito mais dificuldade de perder peso. Então, por isso que é muito importante a gente manter a saúde das nossas crianças. Não só pensando na parte de saúde, né, de atividade física e tudo mais, na parte alimentar, mas também pela qualidade de vida que ela venha ter na fase adulta. Quanto mais a gente consegue moldar esses hábitos dentro de casa, melhor vai ser a qualidade de vida dos nossos filhos no futuro. Dica 2. Eu também gostaria de ter descoberto os benefícios da atividade física, a importância de fazer atividade física, não só por gostar de atividade, mas a necessidade que ela tem na nossa vida. Falei aqui no começo do vídeo, né, que quando eu era criança, eu entrei pra fazer jazz, balé, essas coisas, eu tinha 4 anos de idade, porque eu tinha muita energia. Então minha mãe precisava gastar essa minha energia de alguma forma. Ela me colocou já logo cedinho e eu não parei, né, então eu fui até meus 14 anos de idade dançando. Depois, eu com 11 anos eu já entrei pra fazer dança do ventre também. Então assim, eu sempre fui muito ativa nessa parte de danças. Nessa fase também de uns 12
12, 13 anos eu comecei a fazer luta, então também fazia outras atividades físicas. Então assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e eu gastava muitas calorias. Então quando eu tinha ali os meus 13 anos, que foi quando eu emagreci bem da minha fase de criança, até mais ou menos os meus 16 anos, eu era magra. Eu era uma pessoa bem magra, porque eu gastava muitas calorias, porque eu sempre estava fazendo alguma atividade física. A hora que eu parei de fazer atividade física com os meus 16 anos, por conta da fase da escola, de começar a trabalhar e tudo mais, e esse cansaço, e eu abandonei a atividade física, eu fiquei sem ter uma constância até os meus 26 anos. Eu fiquei 10 anos aí parada. Se eu não tivesse ficado esses 10 anos parada, eu não teria engordado tanto que eu engordei. Eu não teria ganhado esses 20 quilos nesse período, né? E esse período de 20 quilos eu ganhei em praticamente 2 anos, mas eu demorei muitos anos para conseguir voltar pro meu peso anterior. Então, se eu tivesse feito essa atividade, se eu não tivesse parado a atividade física, teria adiantado, né? Teria acelerado esse processo, ou até mesmo eu nem teria engordado tudo que eu engordei. E a atividade física, a gente pensa sempre muito na parte estética, né? Então, tem muita gente que começa a fazer uma atividade física para emagrecer, para se sentir melhor fisicamente, para você olhar aquilo e você gostar daquilo que você tá vendo. E isso é importante? É muito importante. Mas o que mais é importante? A gente conseguir carregar sacolas de compra, a gente conseguir andar até onde a gente precisa, né, a pé, não necessariamente de carro, porque tudo hoje em dia a gente faz de carro. Também é importante a gente ter energia para brincar com os nossos filhos. Eu não tenho filho, mas eu sei que isso é uma dor muito grande de mulheres que têm filhos e não conseguem acompanhar, não conseguem ter essa energia para brincar. Também é muito importante quando a gente chegar na nossa velhice, quando a gente precisar usar um banheiro, a gente conseguir usar banheiro sozinha. Então, a atividade física também é muito autonomia. É muito sobre a gente conseguir envelhecer de uma forma muito melhor e muito mais saudável. Construção de músculos é essencial para uma velhice adequada. Então, a gente não pode pensar só no hoje. A gente também tem que pensar lá na frente. Nosso dia não termina hoje, né? Então, eu não sei como será o meu amanhã. Pelo contrário, eu sei que o meu amanhã eu quero que seja melhor do que foi hoje. Então, a gente precisa começar a pensar como atividade física não só algo para ser prazeroso, para gostar. Ah, hoje eu gosto de atividade física? Hoje eu gosto, mas durante muito tempo eu não gostei. E quando eu não gostava, eu não fazia. Até eu começar a ter essa percepção da importância da atividade física, eu deixava ela de lado, eu não tinha essa constância. Então eu gostaria muito de ter descoberto antes o tanto de benefícios que eu teria fazendo uma atividade física. Eu gosto do que eu vejo? Gosto. Eu gosto da minha parte da autoestima? Eu gosto, mas eu gosto muito mais ainda de conseguir dormir bem, de ter energia durante o dia inteiro, de conseguir me concentrar melhor no meu trabalho, conseguir andar e caminhar sem ficar ofegante, sem ficar cansada, de quando a gente vai passear, de quando a gente vai fazer uma trilha com alguns dos nossos amigos numa praia, alguma coisa assim, eu conseguir finalizar isso e não deixar de ir só porque eu vou passar mal, ofegante. Então assim, são tantas coisas no nosso dia a dia que a atividade física tá presente e a gente não olha pra isso, a gente só olha como uma necessidade para emagrecimento, mas tá muito mais além disso. Mas assim, gente, uma coisa importante é que conforme vai passando os anos, vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir o emagrecimento. E isso é real. Com a idade, a carga hormonal começa a interferir muito. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Então, assim, se eu não tivesse, vamos supor assim que se eu tivesse começado quando eu tinha 20 anos, o que eu demorei pra emagrecer com 26, eu iria emagrecer tipo em 6 meses, com 20 anos. No auge ali dos 20 anos, 18, 20 anos, as pessoas conseguem ter um corpo muito mais bonito de uma forma muito mais rápida, porque o metabolismo, os hormônios está muito melhor do que depois dos 30. Então hoje, com os meus 30 anos, eu já sinto um pouco mais a dificuldade de ganhar massa magra, que quem tem seus 20 não vai sentir. Quem tem seus 20 vai ganhar massa magra de uma forma muito mais rápida. Então imagina quem tem 40, 50. Cada vez vai ficando mais difícil, por isso que é importante vocês começarem o quanto antes. Não espera muito pra começar. Mas aí vem algumas pessoas que pegam e falam assim pra mim: ai, Paty, mas eu já tô velha, eu já tenho 50 anos, eu vou começar uma atividade física agora? Eu não vou começar, né? Eu não tenho energia, eu não tenho força pra isso. Mas, gente, tem pessoas na academia com corpo que eu gostaria de ter, que eu não tenho com 31 anos de idade, e essas pessoas têm 57, têm 55, têm 58. Eu não conheci pessoalmente pessoas acima de 60 com o corpo que eu gostaria de ter, mas existe. E essas pessoas, elas não começaram quando elas tinham 20, 30 anos. Muitas dessas pessoas começaram há 10 anos, há 5 anos, e elas já estão com um corpo maravilhoso. A dedicação
o treino, atividade física, uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis, ele vai ser benéfico para a sua saúde independente da idade que você tem. E uma coisa muito importante que eu sempre falo é que o ano vai passar independente do que a gente faça. Daqui a um ano eu vou ter 32. Eu fazendo atividade física, me alimentando bem ou não, meus 32 anos vai chegar de toda forma. Cabe a mim decidir como eu quero estar daqui a um ano. Cabe a mim decidir como eu quero estar daqui a 10 anos. O ambiente externo, né, as coisas que acontecem de forma externa, interferem na nossa vida? Com certeza. Então tem muitas situações, muitas mulheres que vão ter muito mais dificuldade do que outras, e isso é normal. Mas continua sendo minha decisão como eu quero enfrentar essas dificuldades. Continua sendo a minha decisão como eu vou chegar até lá, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que é possível ou não fazer nesse período. Mas é muito importante que vocês comecem o quanto antes. Não espera amanhã, não espera a segunda-feira, não espere daqui a um ano, daqui a 6 meses, algum período em específico, porque o tempo vai passar independente da decisão que você toma. E não decidir também é uma decisão. Então, de uma forma bem resumida, as 2 dicas muito importantes que eu dou pra você neste vídeo é a primeira, sobre a questão de que o paladar ele é totalmente adaptável. Então você pode não gostar dos alimentos que você consome, mas se você entender que o 80-20 funciona, que você não precisa ser 100% o tempo inteiro, que você consegue 80% do tempo fazer tudo da forma correta, os 20% você pode continuar comendo as coisas que você gosta, você vai ter muito mais resultado do que se você focar em ser 100%. Então você consegue sim ter as 2 coisas de uma forma muito bem dosada. Então não é um equilíbrio, não é 50-50, porque 50-50 não vai funcionar. A regra do 80-20 é a que mais funcionou pra mim, e pode ser que ela também funcione pra você. E a segunda dica extremamente importante é que atividade física é essencial, não só para emagrecimento, mas para a forma como você escolhe envelhecer, pela forma como você escolhe ter uma qualidade de vida. Então a atividade física vai ser essencial pro dia a dia, para as atividades do dia a dia e também para a construção da musculatura e da parte estética. Essas 2 coisas, se eu tivesse descoberto como fazer isso antes, teria facilitado e muito. A gente precisa entender que nós não somos mais crianças para fazer o que a gente gosta, né, ou o que a gente quer. Nós já somos adultos, né, e os adultos precisam ter responsabilidades. Então, responsabilidades com as nossas escolhas, responsabilidades com as nossas ações, responsabilidades com as nossas atitudes. Então, cuidar da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, da forma como nós queremos envelhecer, é uma das responsabilidades essenciais para uma vida adulta. A gente precisa fazer coisas que a gente não gosta para que a gente tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Eu espero que com esse vídeo você tenha descoberto alguma coisa que possa te ajudar no processo de emagrecimento da mesma forma que essas dicas teriam me ajudado muito alguns anos atrás. Então é muito importante para mim compartilhar essas situações aqui para que às vezes uma coisinha já ajude, facilite o seu processo de emagrecimento. E se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você gosta, né, o que você acha que seja interessante também esse conteúdo, me acompanhe nas redes sociais e eu te espero no próximo vídeo.